sobre o romantismo em si, né? Nós sabemos que é um movimento literário, não é brasileiro, né? Nasceu na França, passou por Portugal, após isso chega ao Brasil. Mas já chega ao Brasil com uma pegada já indígena. Por quê? Porque quando ele chega no Brasil, né, estava naquela transição ainda de que o índio ainda era submisso ao branco, que não deixou até hoje de ser, é claro que nós sabemos disso, que até hoje ele é submisso ao branco, mas ainda estava muito naquela pegada de que o índio tinha que aceitar ainda muita coisa, e o índio estava começando a não querer mais aceitar. Mas o romantismo em si traz características em que o índio, né, agora é um herói nacional. Por quê? Porque no romantismo, tá, da França tinha, claro, seu herói. Em Portugal também tinha um herói. Mas aqui no Brasil nasce o romantismo. Quem é o herói? Vamos colocar o índio, é claro. Por quê? Porque o índio passou muito tempo, né, sendo massacrado pelo branco, digamos assim, desde aquela descoberta do Brasil. E aí o índio começa a ser o grande herói nacional, mas idealizado, não é o nosso índio, claro. Por quê? Porque o nosso índio, todo o tempo, nós sabemos que as características do nosso índio não tinham nada a ver com o idealizado. A partir do momento em que o índio é pego pelo romantismo, trazido para dentro dele como uma peça fundamental e principal, claro que eu tenho que colocar características muito boas nesse índio, né? E aí o índio passa a ser um herói, o índio passa a ser um cara que faz tudo de bom, o índio passa a ser o coitadinho, né? Agora, porque ninguém achava que o índio era coitadinho desde o início. Não gosto muito dessa palavra, ela é meio carregada de sentido, mas vamos falar assim. O índio começa a ser visto como o cara que vai salvar, não é? O indianismo. O cara que vai trazer para dentro do indianismo só o que é bom. E aí nós começamos a nos perguntar, que índio é esse? Como é que esse índio pode ter características de cavaleiro medieval? Como cavaleiro medieval? O cavaleiro medieval defendia sua pátria, defendia seu rei, ele lutava em nome do rei da religião, né? Então, vamos pegar essas características e trazer para o índio. Ou seja, o índio agora é um herói que vai lutar por tudo, é um herói que vai trazer tudo de bom, não é, para dentro desse romantismo, e é um herói que vai nos mostrar que ele vai lutar pelo povo brasileiro, por essa pátria que ainda é tão miscigenada nessa época, ou mais portuguesa do que brasileira, que nós sabemos disso, que o índio era minoria perto do português, não é? E começa a trazer tudo isso para dentro do índio. Você vai lutar pela sua terra e pela sua religião. Que religião é essa? Nós sabemos que é a religião da Igreja Católica, né? Ela ainda é predominante aí. Ela ainda é a madre de toda a religião. Se presta... Nailan. Danou-se. Pronto. Partindo desse pressuposto de que o índio agora é esse herói, né? Nós chegamos na parte do indianismo, do cara tão falado no indianismo. Primeiro, nós vamos falar de Gonçalves Dias, né? Gonçalves Dias até trouxe umas pegadas legais aí do indianismo, ainda um nacionalismo exacerbado, que nós temos que é uma das características do romantismo, né? Quem fez a pesquisa aí sabe disso, viu isso, que o índio, que o romantismo, ele traz essa característica de nacionalismo exacerbado, ou seja, minha pátria é a melhor de todas, não é? Traz também o índio como herói, traz a mulher idealizada, o amor idealizado, nós sabemos disso. Tudo isso, não é? Ou seja, o meu achar, o meu querer, a minha visão agora é o que conta. Por quê? Porque o meu subjetivo é o que vale no romantismo, o que eu penso, o que eu acho
e o que eu tenho para mim como verdade. Então, isso é o que vale. Nós sabemos disso, isso é uma grande característica do romantismo. Galera, alguém aí tira foto da reunião, por favor? Outra coisa. Vamos falar agora de José de Alencar. José de Alencar é um cara interessante, né? Ele trouxe a literatura de uma maneira bem interessante. José de Alencar, a princípio, começa a escrever para a elite, nós sabemos disso. Por quê? Porque naquela época quem não escrevia para a elite não tinha vez na literatura. Então ele faz isso, ele começa a escrever para a elite. Ele traz o indianismo para dentro do romantismo, mas traz uma pegada, não é? Meio que o pitoresco dele nessa época aí era da pegada da burguesia. Sim, claro, o cara era burguês e ele tinha que vender livro para a burguesia, né? Então ele fazia muito isso. E aí não tinha pornografia no índio dele, não é? O índio dele era cheio de heroísmo, era um índio bom, era um índio submisso ao branco, claro, porque ele estava escrevendo para pessoas brancas. Era um índio que tinha que ter todo esse manejo para ser falado nessa sociedade, porque todo mundo só aceitava, tá, o índio que era bom para a sociedade daquela época. E aí, dentro dessa pegada toda, vamos falar do primeiro índio dele, tá? Não vamos nem falar de Ubirajara agora. Vamos falar de Peri, no Guarani. Quem lê o livro aí, porque, né, é uma pegada interessante, Peri. Vai dar água, por favor. É uma pegada interessante falar de Peri e Ceci, né? Estamos falando de Portugal versus Brasil. Estamos falando de Portugal, representada por Cecília, branca, burguesa, tá? E estamos falando de Brasil, representando essa grande representação, quem é? Peri, o índio que tudo pode fazer, o índio que é submisso, o índio que tem que aceitar tudo. Alguma dúvida até aí? Alguém quer perguntar? Posso prosseguir? Pode. Posso. Ninguém falou nada? Vamos lá. Falar de José de Alencar em O Guarani. Guarani, história muito bem contada por ele, né? Claro, a exaltação sempre dos brancos, porque nessa época a pegada era escrever para a elite, e a elite é a burguesia branca. Então vamos falar de Peri sendo submisso a Ceci. Ceci, uma menina chata pra caralho, chatinha, que só fazia o que ela queria, né? E ela estava cheia de vontade e Peri tinha que fazer tudo o que ela queria. Peri, coitado, tá lá submissa à família branca, porque foi resgatado em meio a uma guerra e aí foi trazido para ser serviçal deles. E aí o que acontece? Ceci se aproveita de todas as manobras que pode e que tem e faz Peri passar por vários perigos só porque ela quer. Claro, o que ela faz primeiro? Ela pede a Peri para trazer uma onça para ela. Mas essa onça não é qualquer onça trazida, amarrada ou capturada. É para trazer nas costas e ainda subir o sobrado todinho, tá? Sem escada para deixar essa onça lá em cima. É, que eu ia bosta, mas ele foi, né? Era besta, foi. E aí, deixou essa onça, ela cheia de vontade, já não queria mais. Depois disso tudo, ela traz a submissão de Peri a achar que ela é senhora dele, ou seja, que ela é uma mulher inacessível, porque realmente ela é uma mulher inacessível nessa época. Por quê? Porque aí voltamos lá para o trovadorismo e vemos o quê? Aquela pegada de que a mulher é uma mulher santa, inacessível, sempre da burguesia ou sempre da corte. Não é uma mulher qualquer, não é? E aí, o que acontece? O cara é do povo, o cara é das minorias, e faz o quê? Fica admirando esta mulher, né? Fica santificando esta mulher, como se ela fosse realmente esta santa, digamos assim. E fica mostrando todo o tempo que o índio é submisso ao branco, e que o branco faz desse índio o que ele quer. Mas ela não é
essa senhora toda, mas para Peri ele é vassalo dela, tá? Voltando lá para o trovadorismo, nós vimos isso lá no trovadorismo, no primeiro ano, no início, né? Passando mais adiante, há uma grande guerra, não é? A família de Ceci está em guerra com outras famílias. E aí lá vem a guerra. O que que acontece? Peri vai ter que salvar Ceci, vai ter que fugir para que a família dela não se acabe. Ou seja, ela é a projeção de família que os familiares têm dela. Ou seja, ela vai projetar essa família mais à frente. Por quê? Porque a partir do momento em que ela fala que tem que fugir e o pai concorda, porque senão a família Peri é a única salvação dela. Mas, olha aí a imposição de religião, novamente, que eu pedi a vocês para responder nas questões. Eu pedi para que vocês falassem sobre a religião, de que maneira o índio ainda era submisso nessa religião. Vou dizer agora como era que ele era submisso. Simplesmente o pai de Ceci, mesmo sabendo que se ela não fugisse com Peri, ela iria morrer e toda a família junto, claro, iria perecer, porque o clã rival, aliás, os clãs rivais eram enormes, né? Iriam matar todo mundo, dizimar a família. O que ela faz? Simplesmente ela vai lá e pede para o pai batizar Peri. Por quê? O batismo no cristianismo, no catolicismo. Por quê? Porque ela não iria fugir com uma pessoa, um bugre, como ela dizia, uma pessoa que não tinha nenhuma religião, como se não fosse nada. Então tem que batizar Peri. E aí Peri, para ter que fugir com ela, ainda para salvar a vida desta praga, ainda vai lá e se submete a isso. Ou seja, ele é batizado no catolicismo, no cristianismo. Claro, vamos lá. Beleza, legal. Leva todo mundo, né, embora para escapar. Essa menina cheia de vontade durante todo o caminho, quem leu o livro viu aí, porque eu estava com vontade de dar uns tapas nela, né? A gente lê o livro com vontade de pegar ela pelo pescoço e dar umas mãozadas, mas não pode, felizmente. E o que acontece? Ela simplesmente foge com Peri, Peri enfrenta todo o perigo, não é? Vem uma grande enchente e ele faz o quê? Vamos lá, agora eu sou o cara, eu sou o herói, eu sou o índio que faz tudo, que pode tudo, que tem a força de todo mundo. Então vou fazer. Vou arrancar uma palmeira com as minhas mãos. Arranca esta palmeira, não é? Põe Ceci em cima, sobe, não é? E some no horizonte. Se vocês perceberem aí a grande pegada desse livro. Por quê? A partir do momento em que Ceci some com Peri, o que acontece? Você fica imaginando finais, porque simplesmente José de Alencar não é o cara que dá finais aos livros. E principalmente na fase inicial dele, essa fase verde dele, que é a fase do indianismo, ele não dá final ao livro. Ele diz se Ceci e Peri tiveram relações sexuais. Ele não fala em nenhum momento isso, porque não pode, ele está escrevendo para a burguesia branca. Então, a partir do momento em que ele fala para Peri que ele tem que cuidar dessa filha, ele sabia que eles iriam procriar. Então, o que acontece? Nasce a raça brasileira, a partir desta pegada de José de Alencar. Por quê? Mistura de português com índio. Então, foram pais de nação. São os dois, né? Mas aí você fica o tempo todo pensando, qual é o final que eu posso dar para esse livro? Você pode dar o final que você quiser. José de Alencar fez isso. Deixou um final para que você imaginasse e desse o final que você quisesse ao livro. Por isso que teve muita gente que, quem leu o livro aí, ficou pensando, cadê o final desse livro? Não vai contar a história de Peri e o que eles fizeram no final? Depois que sumiram no horizonte, nessa enchente em cima dessa palmeira? Não. Você que pense, que lute para saber. Beleza? Até aí? Alguma pergunta? Não, tudo bem, até aqui. Legal. Então, Mariana agora fez vamos... aqui, ó. Vamos lá. Mariana fez uma pergunta. Você não tá vendo, não? Mariana? A parte do chat? Lê o Mariana chat, tá perguntando Lorena. se é uma raça à parte o brasileiro. Não tem raça à parte nenhuma, tá?
É a raça brasileira mesmo. É como se ele quisesse dizer como foi que esta nação brasileira nasceu. Como é que o índio se misturou ao português e deu início a essa raça brasileira. Só isso. Algo mais? Então, Peri e Cecília seriam os fundadores da nação brasileira, certo? Segundo José de Alencar. Figurativamente. É uma representação. Então, Uma representação metafórica, nós sabemos disso, né? sim. Começam Não, as não fala de metáforas já. metáfora, não, pelo amor de Deus. Pronto? Já basta em Iracema, Para metáfora. Iracema. Vamos para Iracema, bora, para começar o Iracema classe foi agora. melhor. Iracema eu li. Iracema Pronto, vamos. Iracema eu li. Logo aqui, Ah, você spoiler estava pra todo esperando um mundo. spoiler todinho, né? De o Guarani Né, bonito. velho? Eu ia reclamar, né? Mas fazer o quê? Sei não. Vamos lá. Ora, Vamos falar de beleza, Iracema, microfone, todo a mundo. Virgem dos Lábios de Mel. Tá? José de Alencar já traz essa... Lies, desliga o microfone que eu estou lhe ouvindo. Vai dar eco. Posso? Deu a lag, meu irmão. Ali, Meu Deus, ele tá vendo vídeo no YouTube. ué, ele tem que parar de não sair daí. Lieso, desliga o microfone, bonito. Obrigada. Vamos lá. Vamos falar agora sobre Iracema. Iracema, virgem, escolhida ser detentora do grande segredo, ou seja, do chá alucinógeno, que fazia com que os guerreiros da tribo dela ganhassem todas as guerras, tá? E o que ele faz? Ele já traz Iracema numa pegada de que o índio agora é avesso ao índio do Guarani. Ou seja, a Índia está por cima da carne seca agora. E o português quer o que o índio tem dentro da religião. Porque nós sabemos que este chá alucinógeno foi dado por Tupã. Foi dado por Tupã, que é o grande deus dos índios, não é? E aí, esse chá tomava, tinha certeza da vitória nas batalhas. E o que eles fazem, né? Tomam esse chá antes de ir para a batalha, dançam lá a dança deles, o fuá deles, vão para a batalha e voltam no outro dia todo mundo vitorioso. Acabou-se. E aí o português, que é representado por Martí, né, o cara vem nas caravelas lá dele, descobrindo coisas, e a porta onde está Iracema e sua tribo. A começo é recebido por flechadas, inclusive uma dessas flechadas foi Iracema que deu nele, tá? Mas depois é acolhido pelo cacique da tribo e levado, o grande chefe, e levado para uma oca particular, onde tinha comida, bebida e a mulher que quisesse, qualquer uma das índias. Beleza, até aí. Só que o que Martim foi atrás não era de qualquer índia, não era de qualquer coisa, era Iracema, porque tinha uma beleza exuberante, né? Primeira metáfora, a mulher é comparada à natureza. Ela, todo o tempo, a natureza é exaltada através de Iracema. Iracema, ela é comparada com a luz do dia, né? Ela é comparada com a brisa. Ela é comparada com a natureza a todo momento. A partir desse momento, o que acontece? Ela está misturada em meio à natureza, que ninguém nem sabe quem é Iracema, nem quem é a natureza. Iracema está detentora desse segredo e Martim quer. Por quê? Porque Martim acha que a partir do momento em que ele tomasse o chá da Jurema, a partir do momento em que ele tomasse o chá da Jurema, tá? Que é o segredo, ele ficaria um cara invencível. Ele poderia conquistar o território que ele quisesse. E ele iria vencer, porque simplesmente ele nem sabia que estava lutando, porque estava alucinado.
Beleza, até aí. Só que o que acontece? Ele começa a seduzir Iracema. Iracema dá uma de doida, mas Iracema também quer Martim, não é? E aí, o que ela faz? Um belo dia. Já nessa pegada de Iracema, nós já vemos que José de Alencar traz um chamego todo para falar as relações sexuais aí dentro do livro. Por quê? Ele começa a se abrir para falar sobre o tema. Primeiro, ele fala que Iracema dopa Martim, ou ela tenta, não é, com o chá da Jurema, para que ela tenha relações com ele, só que no outro dia ele não lembra de nada. Não é para lembrar de nada. Por quê? Porque ele estaria alucinado. Só que Iracema se tora bem aí, não é? Começa a se lascar nesse momento. Por quê? Porque Martim lembra de tudo no outro dia. O que ela não contava? Que o chá da Jurema não faz efeito, tá? Com o branco. O efeito que faz com o índio não é o efeito esperado no branco. E Martim lembra de tudo no outro dia. Iracema tá lascada. Porque agora Tupã já sabe que ela não é mais virgem, não é? E Martim lembra de tudo. E aí o que acontece? Ela tem que fugir. Ela tem que fugir porque ela quebrou a regra tanto do Deus como da tribo dela. Agora vamos ter que fugir. Porém, Martim tem um amor que deixou em Portugal, que fica subjetivo o tempo todo no livro. Ele tem um amor que ele deixou em Portugal, infelizmente. Uma moça branca, não é? E da corte. Então, ele tem que voltar a Portugal. Ele está com a história que vai visitar a mãe dele. Mas será que é a mãe que ele vai visitar realmente? É um pentelho esse cara, tá? E deixa Iracema grávida, já praticamente prestes a dar à luz. E ele vai e deixa Iracema. Só que antes dele ir para esse Portugal e deixar Iracema, ele parte para uma guerra com o índio, que tá, agora me fugiu o nome dele, não é Peri, não sei se é Poti, uma coisa assim. E ele parte para a guerra, não é? E quando volta, encontra Iracema parida com Moacir, que ela dá o nome de Moacir, porque Moacir significa filho do sofrimento de Iracema, tá? Que não é a primeira metáfora, prestem atenção. Já é trazido também do canto da jandaia, que está o tempo todo acompanhando Iracema. Essa jandaia está na vida de Iracema, em todos os momentos. O que acontece? Iracema tem complicações no parto. E quando ele volta, Iracema está morrendo, tá? Então ele pega Moacir e a partir do momento em que Iracema morre, ela é enterrada embaixo da palmeira, tá? Embaixo dessa palmeira. Palmeira essa que, se nós voltarmos lá para o Guarani, deu início, tá? Deu início à nação brasileira. Olha as metáforas. E aí, o que acontece? Essa lá de Iracema na natureza começa a ficar mais misturada ainda. A Iracema é parte desta natureza, ou seja, é a natureza personificada. Este é o grande segredo de natureza personificada. A união do ser humano à natureza. Beleza? Então, a partir desse momento, ele pega seu filho, cata o filho dele, claro, vai embora para o Ceará. Ou seja, para estas terras onde fundaria com o nome de Ceará. Estas terras foram fundadas por Moacir com o nome de Ceará, certo? Uma coisa engraçada neste livro, Iracema é um grande anagrama de América. Quem descobriu isso aí? Vinícius Pires descobriu isso ontem. Alguém mais conseguiu? Eu botei isso aí no meu trabalho. Muito bem. Professora, eu mandei um artigo maior do que 3 cabeças minhas, e 3 cabeças minhas é muita coisa, e tinha lá também. Rapaz, eu Eu acho só vi. falta de respeito que eu falei sobre isso quando a gente ainda estava tendo aula. Sobre isso.
Aí, valeu, Diogo. Que O que trabalho. mais vocês descobriram dentro de Iracema? Professora, uma coisa que eu reparei muito em Iracema é a questão da intertextualidade que a gente vê na obra inteira. Tem muita referência literária. E quando a senhora estava falando sobre Martim e sobre a esposa dele lá de Portugal, que a senhora falou, né, que ele tinha uma esposa em Portugal, Não é uma e esposa, de certa não, maneira... meio que noiva. Uma noiva dele. E aí, justamente, tipo, a primeira vez que Jurema oferece Jurema não, que Iracema oferece o segredo da Jurema para Martim, ela tá alegando que é para ele se lembrar da pessoa amada, da noiva dele que tá lá em Portugal. Sim. Então, o amor de Iracema é muito parecido com o amor de Mariana, que Mariana tinha por... Como é o nome dele, meu Deus? Esqueci. De Amor de Perdição, como é o nome dele? Por Simão. O amor que Mariana tinha por Simão. Mariana, eu acho que é Mariana, não lembro o nome dela. Qual é o nome dela? Alguém sabe? Eu nem li a mutação. Ai, gente, é Tereza. Eu aqui, Mariana, é Tereza. Não, mas basicamente... Tereza. É a amante. É que Tereza, lá em Amor de Perdição, Tereza, ela é apaixonada por Simão. E Simão não pode viver esse amor proibido que ele tem lá com Tereza. E aí quem dá o apoio para Simão, mesmo amando ele profundamente, é Mariana. Da mesma forma que Iracema estende a mão para como é que chama? Para Martim. Oferecendo Jurema, tipo, para ele lembrar da amada nele, mesmo a Iracema amando muito Martim. Então é um amor que é solícito. Ela não se importa que ele ame outra pessoa, ela trabalha, ela quer o bem dele, tá ligado? Eu também reparei na questão do Cupido, que a gente tem com a questão da mitologia romana, Shakespeare, porque é um amor proibido, tem a questão das tribos, os Pirajaras e os Tabajaras, eles têm toda aquela questão do atrito, então um negócio shakespeariano, tudo isso aí. São várias intertextualidadezinhas. Muito bem, legal. Ei, bora fazer uma petição para tirar ela falou tudo. Ô, professora. Oi. Pode se Eu comparar. percebi uma parte também que fala muito no livro, que tem a parte da ficção com o que é documento, né? Porque tem muita coisa aí que tá ligado à história do Brasil em si. Sim, é uma história reinventada na visão dos românticos. É a junção, no caso da ficção, junto com o documentário. Isso. Tem que ter alguma origem para dizer que essa história é brasileira. Tanto que Martim e Poti fizeram parte da origem disso, do Brasil e tudo mais do Ceará. Sim, eles estão documentados. Eu li a respeito também que, de certa forma, a obra, tanto Iracema, não, acho que só Iracema em si, pode ser considerado, além de uma obra romântica e tal, ela pode ser considerada uma obra histórica, porque realmente foi um colonizador português, ele esteve presente. O Felipe Camarão, que é o índio que se converte lá no final, ele também existiu, toda essa galera existiu aí. E o próprio José de Alencar, no começo do livro, lá na introdução, ele tem uma carta falando sobre isso. Ele fala que ele quer contar a história, a lenda, né? É uma história que se mistura com lenda, é o mítico com a história mesmo, sobre o primeiro cearense, o primeiro brasileiro. Ou seja, Martim, Moacir. José de Alencar, ele sempre usava textos históricos para compor suas histórias. Era sempre algo que já tinha acontecido e ele fazia algo lúdico em cima disso. Sim, porque ele era um grande estudioso das histórias, não é, brasileiras. Então, ele tinha que misturar um pouco a ficção. Sim, professora, te fazer uma pergunta. Esse mesmo amor pode se comparar com pelo que Isabel tinha por Álvaro em Guarani? Com certeza. Já que era um amor que não podia acontecer, era um amor impossível, que no final é algo bem Romeu e Julieta, os dois se matam juntos. Eu tô me sentindo excluído, que eu não li o Guarani, não tô entendendo nada. É bem feito, que se tivesse lido, né? Eu tava sabendo de tudo aqui. Eu, não. Sem comentários. Você não sabe quem é Isabel.
Mais algum comentário? Sobre a ave. Alice Nari. Comente, depois eu falo. Porque, assim, no livro, quando você vai lendo ele, vai tendo, tipo, toda hora uma ênfase falando que Iracema, ela é virgem, que ela é a prometida, que ela guarda o segredo de Tupã. E, tipo assim, quando eu tava lendo o livro, foi um baque. Foi, tipo assim, quando apareceu a linha, Tupã não tinha mais a sua virgem. Eu fiquei tipo, gente, que é isso? Surtei. Só podia ser detentora desse segredo se ela continuasse virgem. Essa era a grande exigência de Tupã. E disse também que ela tinha que passar para outra pessoa, para outra virgem, esse segredo. Deu ruim. Mas ela não queria passar o segredo, né, para ninguém. Né? Fogo no rabo tá disso. Famoso ditado, mal do fogo é a barriga. Pois é. Quem vai falar sobre a ave que canta lá o tempo todinho em Iracema? Sou eu. Vai. Eu senti que a Alice estivesse na sala jogando uns todos, quem quiser falar. O passarinhozinho lá se chama Jandaia. Ela simboliza a liberdade de Iracema quanto indígena, a ligação que ela tem com a cultura, com as raízes dela, a religião e a própria ligação que ela tem com o Tupã, que é uma ligação mais exclusiva, né? Que ela é a virgem prometida dele, ela que faz o negócio lá poderosão. Eu tô me escutando, isso tá muito bizarro. Mas, enfim, a ave, ela abandona Iracema quando ela trai o pessoal. Porque, de certa forma, dizia que se Iracema transasse, né, tivesse aquela relação sexual, a tribo dela pagaria. E, de certa forma, pagou. Porque quando eles entram em conflito com os pitiguaras e os tabajaras praticamente morrem muitos. E Iracema vê a morte dos seus e tudo mais. Então, ela tecnicamente traiu o seu povo, dando a sua virgindade em Martim. E, nesse momento, a Jandaia, que é o passarinho, ele vai embora. E ela só volta quando Iracema está arrependida, lá na praia, sendo Moacir. E aí ela tá muito triste, ela se arrepende e tal. E por isso que a passarinha significa a liberdade e a ligação dela com a cultura dela, a cultura indígena. Isso. Ela abdicando da cultura dela para ficar com o Martim, pelo amor. Muito bem, Alice. Muito bem. Posso falar uma coisa? Alguém mais? Pode. No que eu pesquisei, tem dito que Ceará significa Canto da Jandaia. Que foi quando a Jandaia cantou quando o Iracema morreu. Ela ficou cantando no... Meu Deus, como é o nome do negócio? Na palmeira. Ela fica na palmeira. No coqueiro. É a palmeira. Lorena, meu bem, bota um fone, por favor, tá dando muito retorno, velho. A gente tá se ouvindo. Então tá ótimo, que você tá ouvindo o que você tá falando. Fique quieto. Os caras estão pedindo pra tirar o retorno eu aí, tava meu doidona nesse instante por conta disso. Lá vem Lisete. Vocês sabem que eu odeio negócio de fone nos meus ouvidos, que eu sou agoniada. Porque vocês ficam mandando eu botar um fone no ouvido. Pois compra um que preste. Eu odeio qualquer coisa. Qual foi, Alex? Nem todo mundo tem dinheiro para comprar um fone. Eu odeio máscara. 10 conto. Sai, Alex. Não, tá forçando realmente. Pronto? Legal? Pronto, agora Tiraram a as gente pode falar mal do povo. aí. Professora, É a segunda geração agora. Segunda geração. eu tenho uma dúvida sobre a forma como Iracema e Martim são abordados no livro com o nome deles. Porque, tipo, Martim, se eu não me engano, é referência ao deus da guerra Marte. E Iracema é a estrela de América. Então, por isso que Iracema é abordada como a natureza e Martim é um filho da puta. Grandiosíssimo filho da puta. É por esse motivo que eles são abordados assim no livro, pelo nome que José de Alencar deu? Também, se pensarmos por esse lado, por essa
essa vertente que você está vendo, nós chegamos a essa conclusão, tá? Mas Martim realmente existiu. Iracema foi dado este nome a ela porque significa Virgem dos Lábios de Mel, tá? Então, é um nome bem pitoresco para a guardadora do segredo de Tupã, realmente. Por quê? Porque a partir do momento em que ela é escolhida, ela não teria que ser qualquer uma das índias da Taba, não. Tem que ser Iracema, porque era a Virgem dos Lábios de Mel, tá? Então, por isso que ela ganha este nome. É uma referência bem interessante, mas é uma escolha muito bem acertada de José de Alencar, porque a partir do momento em que ele fala que Iracema é Virgem dos Lábios de Mel, ela não poderia ter outro nome, porque Iracema realmente significa isso. Virgem dos Lábios de Mel, tá? A morena Virgem dos Lábios de Mel. E já Martim realmente foi um personagem que existiu, ele é documentado. Ele não é simplesmente um cara que apareceu aleatoriamente na história de Iracema. Não é. Ele realmente existiu, tanto ele como o Poti, tá? São retratados. Algo mais? Professor, eu poderia pedir para Alice repetir qual a relação entre Iracema e Amor de Perdição? Bom, a grande relação entre Amor de Perdição, o quê? Amor de Perdição é o romantismo português, nós sabemos disso, não é? Iracema, romantismo brasileiro. Ou seja, já em Amor de Perdição, é um amor totalmente desajustado, é um amor que não pode existir. Por quê? Porque é um amor de uma menina de 15 anos com um cara muito mais velho, em que a família não aceitava, aliás, a sociedade nem aceitava. É a mesma coisa, só mudou a sociedade burguesa, em que Teresa estava incluída, tá? E a sociedade indígena, que é o grande foco do romantismo brasileiro, onde Iracema estava inserida. Só mudou isso, mas o romance continua proibido. Por quê? Martim é um cara de Portugal, um cara de uma cultura totalmente diferente da de Iracema. A cultura de Iracema agora estava se sobressaindo sobre a cultura de Martim, porque é um índio idealizado, é um índio herói. Iracema é heroína na história dela, e a supremacia desse heroísmo dela agora estava se sobrepondo, não é, à brancura, digamos assim, de Martim. Só isso. A grande relação é essa, que são amores proibidos, e a sociedade varia de uma para a outra. Por quê? Portuguesa, ora brasileira. Algo mais? Rapaz, tem uma relação muito forte, realmente. Fala, Emanuel. Depois eu falo. Eu vou falar o quê? Não, só vou dizer que parece século XXI. Totalmente, né? Ai. Emanuel, uma cobra venenosa, terrível. Eu não sou uma cobra. Eu falei primeiro, a cobra sou eu, tá aí. É verdade, Luiz Eduardo falou primeiro. Ele gosta de atingir os outros, realmente, péssimo. Não, minha filha, não. Eu não fico apontando defeito, não. Quem bota defeito é Deus, eu só falo. Ai, Emanuel, não sei não, você tá demais, viu? Eu tô não, eu sou, você sabe disso. Pronto. Vamos lá. Oi, amor. Maiane! Maiane, aí. Iracema. É porque eu tô usando a conta da minha tia, é por isso que aparece o nome dela aqui no na parte de Iracema, quando ela dá a bebida alucinógena para Martim, aquilo pode ser considerado estupro? Foi meio não, porque não, de certa forma, porque ele queria e ela queria, ela só não queria que ele lembrasse. Ah, sim. É porque tem uma parte no Guarani que quando Cecília tá lá deitada, aí chega Laurendano, assim, dele, que tipo, ele fala, né, que queria ter relação com ela, ele chega e curva ela afastada. Aí aparece como se fosse tipo, como se ele quisesse estuprar ela mesmo, porque ela estava dormindo sem consentimento. Aí eu pensei que a poderia ser considerada também. Porque ela dava pistas, ela dava pistas o tempo todo. Ele que queria ele, mas que tinha medo de perder a detenção do segredo que tinha. Ela tinha medo de Tupã. Eu acho que foi só isso.
Não, Alice, você não sei não. é um debate a ser meticuloso, porque, assim, ele queria, mas no momento ele não tinha consciência. Exatamente, é esse o ponto. Por que a gente sempre chega nesses temas, né, Lorena? É estupro, né? É estupro. Realmente Estupro! Para, Alice. Pronto? Pronto, não, bora falar mal dos outros. É de Alencar machista. Eu tenho. Quando é a próxima aula? Fique quieto, não terminou não, querido. Glória a Deus, bora, continue. Segunda geração. Eu tô com fome. Lorena. Vamos falar da outra fase agora interessantíssima de Alencar. Comer. Gente, eu posso falar? Pode. Escuta, tanto em Iracema quanto em o Guarani tem essa puxada pro triângulo amoroso, por conta que Irapuã gostava de Iracema, só que Iracema gostava de Martim e assim sucessivamente. E em Guarani, Ceci gostava de Peri, só que a prima dela, que no caso era irmã, também gostava do outro cara lá que gostava dela. Enfim, tem tudo junto aí misturado. Né? Sim. Sempre nós vamos ver isso. Mais na frente, quando chegarem ao terceiro ano, que Carlos Júnior de referência a isso quando escreve Quadrilha. Alguém já viu esse poema dele, Quadrilha? Tá? Que João amava Teresa, que amava outro já. Então, essa referência literária vai sendo puxada, tá? Vocês vão ver isso, vai ficar mais interessante. Vamos falar de senhora, tá? Vamos falar de senhora para eu encerrar essa aula. Falar de senhora, Lorena. Só a Alice viu senhora ainda. Oi? Só a Alice que viu ainda. Não tá no meu cronograma de estudo ler livro, eu só leio o livro que Lorena manda. Ela tem um cronograma de estudos. Ela é. Senhora, providenciassem urgentemente, senhora. Professora, eu não consigo ler PDF e eu não tenho um livro físico, eu vou morrer. Vai não, mulher, vai não. Eu não morri na faculdade lendo todo mundo, tô viva. Mariana, eu sei que tem no Wattpad, mas eu não vou ler, eu não consigo ler no celular, eu fico desnorteada. Ai, Jesus. Que faz vocês são demais, viu? Comprou uma bússola, então, Meu Deus. Emanuel, cala a boca. Eu tô calado. Muta. Tinha mandado ainda, Luzi. Vamos falar de senhora. Pouquinho. Vou falar só um pouquinho de senhora, tá? Porque vocês vão ler. A próxima aula que eu entrar é falando sobre ela rasgando tudo. Esse livro, quem é feminista vai amar, tá? Oi, amor. Professora, eu li em alguns lugares sobre o fato da personagem principal ter um caso de esquizofrenia causado pelo rompimento do noivo. Eu fiquei meio confusa, porque dizem que ela apresenta um desvio psíquico por causa desse rompimento, é isso? Não penso muito por esse lado, não, tá? Eu penso que mulher se vinga, todo mundo sabe disso. Como, professora, cortou? Eu penso que mulher, eu não penso muito por essa vertente, eu penso que mulher se vinga, ela não deleta nada, ela arquiva, né? E foi isso que aconteceu com ela, ok? Vamos falar um pouquinho sobre Fernando Seixas, tá? E Aurélia de Camargo. São dois personagens principais, digamos assim, de lá de Senhora Pipata, em uma cidadezinha em que... É um spoiler, tá? Mas é bem pouquinho que eu vou dar, porque você não lê. Ela é muito bom. Simplesmente, a Aurélia é uma menina pobre, muito linda, tá? Não havia beleza igual na corte. E o que acontece? Fernando Seixas, um janota, já ouviram falar nessa palavra? Ou seja, era o boyzinho daquela época, tá? E ele se interessa por ela, começa a namorar com ela, noiva com ela. Mas a família dele
O pai havia morrido, deixado muitas dívidas de jogo e deixou a família na miséria. Porque naquela época nós sabemos que só casava quem tinha dinheiro para dar o dote, tá? E ele precisa, de todo jeito, simplesmente garantir esse futuro da irmã. Mas ele não precisa só disso. O cara também, simplesmente, ele é cego por dinheiro. Ele queria ficar rico a todo custo. E aí ele começa a não querer mais ficar com a Aurélia e diz para ela que não quer mais casar com ela porque ela é pobre. Diz em alto, que bom som, que não quer casar com ela porque ela é pobre. Mas a mulher recebe uma herança. Mas ele já tem casado com outra, tá? Aliás, tem casado não, tá noivo com outra, tá frequentando a casa da outra porque a outra tem dinheiro. E aí o que acontece, tá? A Aurélia, nesse meio tempo, recebe uma herança do seu avô muito grande. E ela compra o casamento. E até aqui eu vou dizer, e vocês vão ler, porque agora que a história começa a ficar interessante, tá? E isso será assunto para a nossa próxima aula, que eu digo o dia e mando o link. Beleza? Bem Algo feito. mais? A vontade de comentar sobre esse livro é grande, mas nem todo mundo leu. Volte de quieta aí, fique quieta. Lorena, é para ler o livro até quando? Eu vou dar aula amanhã, não, vou dar aula quinta-feira para os terceiros. Então, provavelmente eu entro sexta-feira com vocês de novo, tá? Lorena, sexta-feira é pouco tempo. Pouco tempo para ler o livro. Sexta-feira não, professora, é PDF, eu vou demorar Professora, 59 Eu também. anos. Eu ainda tenho que ler. Eu Demora prefiro para ler em PDF amanhã. mesmo, porque eu fico mexendo na rede social, não dá, tem. PDF é horrível. Mexendo na rede social. Já sei o que é Então, que vai ter acontecer. Vai ter o texto todinho e mandar no WhatsApp. deixa eu ver. Hã? Sexta-feira tá legal, né? Quando? Tá cortando o áudio. Sexta. Sexta. Sexta da semana que vem. Terça. Professora, Não, que vai tal demorar ontem? muito. Se for ontem, a gente nunca vai ter que fazer. Exato. Boa, Alice. Gostei. O Zóio tá falando que vai ler no bagulho, meu irmão. De qualquer jeito, você não tem que ter esse livro, porque senão vai demorar muito, vai protelar. Eu tenho outros assuntos para falar com vocês. Então, ainda a segunda geração, com Álvares de Azevedo, ainda Lira dos Indianos, tá? Tem Castro Alves ainda com Navio Negreiro ainda, que eu ainda quero falar do Castro Alves, é claro, que eu não falei ainda. E depois disso, claro, ainda nós vamos entrar no realismo. Ainda quero falar de concordância com vocês, porque vocês estão tudo aí voando ainda. E quando a gente vai ver redação, alguma coisa de redação? O trabalho de Micael, do teatro. Olha o zero no Enem, moço. Podemos ver essa parte de redação, quando eu terminar de dar essa parte para vocês. Por quê? São coisas atuais que eu posso pegar um tema e jogar aí, porque vocês não têm conhecimento, tá? Lorena, velho, pelo amor de Deus. Gente, eu passei muito tempo sem pedir nada. Deixe de reclamar. Não, a gente tá Pô, reclamando. mas só reclama, meu irmão. Fala com esse povo aí. Natural, né? Professora, é que tu Então, não Ale, que sabe me dá um o que foi que Macário cigarro, Ale. fez, velho. Ele mandou 59 milhões de ativos de uma vez. Ele deixou todo mundo doido. E ele mandou até a atividade para ontem. Eu tô já para enviar o mesmo comentário. Falar, foi ontem, então não existe mais, né? Pronto, Alice. Uma pena pra vocês. Eles vão todo mundo tentar assistir um filme. Botando atividade pra domingo, isso que é pra domingo. Para de fumar, Leque. Não adianta. Nós estamos em meio a um pandemônio, não é uma pandemia, não é um Pandemônio, na minha. tá? Todo mundo não adianta, todo mundo está agoniado, todo mundo está querendo se safar de alguma maneira. A gente tem que passar conhecimento para vocês, porque os vestibulares não serão adiados, ok? Palhaçada. Então, de qualquer maneira, a gente tem que passar conhecimento para vocês. Vocês, do segundo ano, Deus me livre de saírem se dar antes para vocês. Então, essa ferramenta aqui quebrou totalmente o galho da gente. Por quê? Porque agora eu posso dar aula. Professora, eu acesso esse ano? E agora...
Oi? Você acha que vai ter o SSA? Pode ter certeza. Pode ter certeza. Pernambuco não está investindo nessas teleaulas desgraçadas que estão mandando aí. Os professores. E não tem sentido nenhum porra dessas aulas. Tá? Tem uns Verdade, caras aí que ficam verdade. falando coisas aí, mas do KPE, que dá vontade de dar um tapa no pé do vidro deles, é porque tá longe. Essas aulas é uma ruim demais, mano. É uma vergonha pra minha classe. Mas. Pra que agredir? Então, a Alex sabe dar mais aula do que esses professores aí, meu irmão. Nada no Educa PE faz sentido. A única coisa que faz sentido lá é, às vezes, biologia. Quando não é isso, é mais nada. Fim do jogo. Isso, biologia é bom demais lá. Eu não sei. Ainda bem. A gente tá vendo que a IPG em matemática, sendo que a gente não tá certo. Nem eu, Emanuel, Mas reclamei assim, disso durante uma semana no meu Twitter. É isso. Eu também não aguentava mais ver conteúdo repetido. Vai. Ligar a câmera, Lucas Coelho. Mas assim, gente, preste atenção. Nós sabemos que essa ferramenta vai quebrar muito o galho da gente. Dá para eu interagir com vocês, dá para vocês tirarem a dúvida, tá? Dá para eu dar minha aula por aqui. Você não fale disso pra Nunes, porque do jeito que Nunes é, ele vai chegar aqui amanhã. Ei, Bora, mas aula, copia aula não, pelo amor de Deus, minha mão. Aquele servidor do campeão é um lixo, homem lixo, não entendo nada, só bagunça. Não fala assim do cara, não, velho. O cara não tá nem aqui pra se defender, não vai. Que dó, né? Calma aí, Alex. Nós sabemos que isso é dinheiro público escorrendo pelo ralo, né? Felizmente. Eles estão ganhando para fazer aquilo ali. Lorena, Pois é. Oi. é melhor a senhora passar a parte de gramática pra gente, só pra gente estudar em casa, não precisa passar. Concordância, velho. Concordância. Só passa o assunto. Galera, assim, eu vou mandar para vocês atividades. Presta atenção, vou mandar para vocês atividades. Vocês resolvem e a gente comenta, tá? Fica mais fácil. Oh, meu Gente, Deus. o que é Tá bom. concordância? Minha gramática é instintiva. Alice, concordância nominal verbal. É concordância de quando. Alice, se você me fizer uma pergunta dessa de novo, vou entrar pelo telefone e pegar você. Mas eu tô falando sério. Eu não sei Já nada câmera, de Lucas. gramática. Minha gramática é tipo, eu começo a escrever e às vezes dá certo, mas às vezes também não dá certo. Dois Começa a Deu certo, escrever, dá eu acho certo. que tá certo. Lorena, eu Por isso também que eu faço vou isso, Pegar mas a aqui, minha dá Alice. Falei certo. pra você, amigo. Quando Por é isso eu vou mandar uma geografia. porrada de exercícios para vocês fazerem e a gente comentar. Não, Fica mais programática é ruim. Ó, Alice, ó, escute, concordância. É quando o artigo, pronome, numeral, adjetivo devem concordar com o substantivo ou verbo ao qual se referem. Pronto, só isso. Então eu sei, entendeu? Exatamente. Eu só não sabia o mas nome. uma regra que não fala da puta, viu? Ai, Eu vou Jesus. conseguir, é instintivo. Emanuel. Professora, Ei, Alice, galera, então, Alice, por presta favor. atenção, deixa de briga, presta atenção. Tá Pelo amor de acordado, tá, entre a gente, que nós iremos ter aula de novo terça-feira, já cobrando senhora, porque a partir da hora que senhora acabar, eu entro em Lira dos 20 anos rasgando, ok? Tá bom. Então, oi. Mas não ia internar a senhora com Lucila, sei lá, qual era? Sim, Lucila também. Bem lembrado. Pra que, Priscila? Alguém pegou em Lucila, pelo menos para olhar. O que é que você acha? Lorena, eu não peguei nem o livro que é para ler, imagina isso aí, que eu nem sei que livro é esse. Depois você pega, exatamente, porque estava lá Carol. escrito no quadro, desde o início da unidade que eu coloquei. Lucila versus Senhora. E Lira dos 20 anos é intercalado com qual livro? Lira dos 20 Porra, anos Sandra. é sozinho por enquanto, porque nós vamos comparar com o texto sobre a tempestade, que é Ariel e Caliban também. Eu Eita, amo a porra. tempestade. Tempestade de Shakespeare. Pois é, o pau vai fundir, né? Ai, ai. É verdade, eu lembro. Meu Gente. Deus, gente, que susto. Então, estamos acordados que terça-feira teremos aula novamente, ok? Ei, Lorena, mas agora muda o horário, Lorena, vai? que hora? Por favor. Mesmo horário? Querem Não, à tarde? Lorena, É de melhor. tarde, por favor, Lorena, eu durmo de Meia-noite, tá bom. Mas não de Eu uma não hora. cedo pra nada. Não, Eu três Já horas. bagunça até no aplicativo, misericórdia. Achei. Professora, à tarde Tem eu não que- posso, não. Pronto, Eu culpo então, o Emanuel. galera, como é que vai ser? De madrugada, que é bom que tá todo mundo 4 da manhã, acordado. quando De tarde eu tenho madrugada, compromisso, não dá não. Eu entro.
Terça-feira, após as 3 horas da tarde, eu entro, mando o link e todo mundo entra e Aleluia. acabou. Aleluia. Suave, suave. Obrigada, Lorena. Meu Três filho. da tarde. Na próxima, a gente proíbe Manuel de Gente, no entrar. horário de francês. Ah, agora pronto. Foi A um Alice falou prazer 3 horas. com Vai vocês. poder Mas eu falar. vou dar voz de vocês assim. Qual Alice demônio pode que me vocês reclamar. estavam na aula? Você não viu? Mas, Manuel, você fica criando intriga. Alice, tu fica palestrando, tu não pode falar nada. Pois então eu também não falo mais nada. Chatice. Muta a Alice aí, Eu vou ficar professora. Muta muda a o Alice. tempo todo. Ei, agora, falar no assunto sério aqui agora. Lorena, por favor, use sua influência. Conversa um pouquinho com o Micael. Vá, peça pra bichinha assistir uma série, um filme, alguma coisa assim. Manda ela Nada, ocupamento. eu vou passar esse velho. pra ela dar aula agora. O lazer Não, não, passar Micael atividade. parece que não tem vida social, velho. Pra Micael ficar uma semana sem mandar atividade. Lorena, Olha, eu devo ter uns 20 arquivos aqui de atividade do Micael. 20 é assim mesmo, normal. Mas outro projeto que a gente sabe na atividade do Micaele. Nada. A gente aprende a copiar e colar do Braille. Colei tudo, Manuel, colei meu filho. tudo. Colei todos, colei Também, todos. Braille, pra isso. Colei e passei pro povo. Tchau. Vão almoçar. Tchau, professora. Tchau. Almocei aí hoje na casa da senhora. Chama aí. Eu nem fiz almoço ainda, vou fazer agora. Que isso, professora? Você esperando aqui o convite? Esse povo tomou café há pouco tempo. Não. Acordei cedo, professora. Lorena, Nessa pandemia a gente não sabe mais qual é a hora de comer, não. Come toda hora. Tá uma desgraça. Alguém me arruma um emprego aí, na moral, eu tô desempregado. Tem não, viu? Nessa pandemia não tem emprego pra ninguém, não. Na moral, velho. Ô, galera. Nem que seja para Beijo, foi um prazer ver vocês, ouvir a voz de vocês, tá? E até Foi bom, terça-feira. professora, foi bom. Ai, meu Deus. Beijo. Beijo. Valeu. Tchau. Agora Tchau, Lorena. Tchau. Tchau, amor. Tchau, Lorena. O povo passou a rua. Tchau. Aí, Que foi? O que foi? Peraí. Que foi? Desconheço. Ô, Alex, você tem que parar de fumar o Kaique aí, meu irmão. Lorena dando exposa de eita. O bagulho é doido mesmo, velho. Tchau pra vocês. Ô, Alec, me dá um cigarro aí, Alec. Ô, Alex, você vai pegar leptospirose aí, meu irmão? Você tá fumando Kaique, velho. O bagulho é doido mesmo. Lorena foi embora, ficou Chernobyl, misericórdia. Misericórdia. Ai, Chernobyl. Viado, me Lorena respeita. explanou mesmo, velho. Sério? Vacilou, Ai, que Alec. autógrafo eu dou. Pinga azul, meu irmão. O bagulho é doido, Alec. É assustador. Mano, o que tá acontecendo? Ô, Alex, eu sei que você é minha fã, no fundo do coração. Eu sei. Quem, eu, Maria Alice? Não, é